Hey pessoal, Samuel Mendonça aqui, topa pensar hoje numa conversa filosófica a respeito de Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX. Ele tem uma posição muito interessante no seu texto sobre imaginação e é um existencialista. O que isso significa? Significa que a existência precede a essência. Dê seu like, se inscreva nesse canal, esse conteúdo filosófico aqui você vai ter só aqui no YouTube, provavelmente, desta maneira, porque não é uma aula. É uma conversa, topa pensar, para a gente fazer aqui uma reflexão. Eu quero pegar uma passagem desse texto, da imaginação, e confrontar com o pensamento de Nietzsche, que é um filósofo do século XIX. Então, primeiro, não estou colocando aqui um filósofo a brigar com o outro em relação ao seu tempo histórico, questão do anacronismo. Estou colocando duas posições sobre um tema, que é o tema do em si. Essa é a noção do em si. O que é efetivamente em si? Você é em si mesmo o quê? Ou há algo que seja em si? Então eu vou partir do texto de Sartre, me acompanhe. Olha essa folha branca posta sobre minha mesa. Percebo sua forma, sua cor, sua posição. Características aí da folha branca. Essas diferentes qualidades têm características comuns. Em primeiro lugar, elas se dão, a meu olhar, como existências que apenas posso constatar e cujo ser não depende de forma alguma do meu capricho. Cujo ser, cuja o em si, ser, aquilo que é. Elas são, para mim está grifado no texto de Sartre, não são eu. Aqui uma oposição direta a Immanuel Kant. Teria que fazer um vídeo só para explicar isso. Mas também não são outrem, isto é, não dependem de nenhuma espontaneidade, nem da minha, nem de uma outra consciência. São, aqui anote, são, ao mesmo tempo, presentes e inertes. Então, as qualidades da folha branca são presentes e inertes. Essa inércia do conteúdo sensível, conteúdo que aparece para a nossa estrutura sensível, frequentemente descrita, é a existência em si. É um trecho curto, claro que deveria continuar para contextualizar e aprofundar, mas o Sartre está chamando a atenção que há qualidades de fenômenos que, de certo modo, expressam a existência em si. Não a maneira que ele interpreta o fenômeno ou que uma outra consciência interpreta o fenômeno. O fenômeno existe em si por meio das suas qualidades. É uma defesa. É uma defesa ancorada no existencialismo, numa corrente filosófica. Ocorre, você já deu seu like? Você já se inscreveu nesse canal? Então se inscreva. Clica nesse botão que não custa nada. Clica aí. Já passamos 4.000, vamos agora dobrando a meta. Voltando. Eu quero opor a uma posição de Nietzsche, porque o Nietzsche, há algumas passagens dele em que ele nega essa noção do em si, da coisa em si. Nega a essência. Porque há algumas passagens em torno da noção de interpretação. Então, para Nietzsche, o conhecimento é sempre interpretado. Se ele é interpretado à luz da perspectiva daquele que está ali interpretando. No entanto, não significa, como seria no pensamento de Kant, uma perspectiva de um conhecimento que se dá dentro de uma espécie de consciência, porque essa consciência do Kant seria uma espécie de condição em si de apreensão do ser ou do saber. No caso de Nietzsche, não, ele está negando a ideia do em si, negando a noção de uma essência, no sentido de colocando justamente essa noção de que algo pensa em mim, portanto, eu não tenho o domínio nem do meu próprio ser, porque es denkt in mir, algo pensa em mim, portanto, eu não consigo precisamente dizer sobre algo que seja em si. As minhas análises, elas estão sempre baseadas em pulsões de vida e de morte, de construção e de destruição, e, portanto, eu não tenho uma baliza, eu não tenho uma estrutura
eu não tenho, diria, parâmetros seguros para as circunstâncias, eu tenho variações. Por isso a noção de interpretação. Essa discussão ela nasceu de uma conversa que eu tive com uma colega recente da filosofia, e ela chamando a atenção do que para ela foi mais importante no curso de filosofia, que inicialmente era a ética, mas ela foi chamar a atenção da questão da hermenêutica, dessa palavra que vai para o campo filosófico. Claro, tem 1000 acepções, muitos filósofos trataram disso, mas em sentido amplo a gente está falando de uma ferramenta para a compreensão das coisas. Sejam essas coisas essenciais para algumas correntes filosóficas, sejam essas coisas aparições, fenômenos, né? Sejam então números, fenômenos. Fato é que realmente a noção de interpretação, e aí claro que hermenêutica é algo mais profundo que isso, é sim uma chave para a gente compreender as coisas e o mundo. Em muitas circunstâncias, e aqui eu paro Sartre e Nietzsche, faço a minha, aqui arrematando assim as ideias para fechar esse vídeo. De certo modo, é por meio da interpretação mais do que das coisas em si, das qualidades das coisas em si, que nós compreendemos o mundo. Hoje em dia, nós temos notado pessoas que interpretam o mundo não a partir das qualidades, nem das coisas, das leis, dos fenômenos da natureza, mas interpretam a partir de construções que já estão no universo de imaginação. Então a pessoa imagina algo descolado do real e se apropria e toma posições a partir desta esfera que está para além da própria materialidade. Com alguma frequência, algumas pessoas estão navegando a partir de ondas imaginárias e, portanto, descoladas da realidade. E esta tem sido um pouco a tônica de estruturas institucionais, partidos políticos, por exemplo, igrejas, que sabem muito bem navegar nessas ondas para manipular a opinião pública dessas pessoas que estão, de certo modo, fanatizadas nesse mundo da imaginação. Para fechar, recomendo esse texto de Sartre, A Imaginação, que é um texto de 1936. Esse filósofo do século XX ele é extremamente importante. Tem um outro texto também singular, que é O Existencialismo é um Humanismo. Me marcou muito na minha graduação em filosofia, lá nos anos 90, e vale a pena conhecer este pensador. Samuel Mendonça, dê seu like e voltamos em breve. Até!